A casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Esta casa é tua casa, ela pra você, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluias! Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aleluias, uma boa noite, glória a Deus. Aleluia, estou tão alegre com o Senhor. Eu estou feliz com o Senhor. Tivemos agora um culto maravilhoso. Alguns irmãos, aleluias, que já estão aí. Pensa no povo avivado. Estavam lá na live da MTR. Louvado seja Deus, aqui, localizado aqui em São Paulo, na nossa sede. Aleluias, né? Onde fomos ali visitados pela presença, né, do Espírito Santo de Deus. Aleluias, né? Fomos cheios da presença. Eu não fui até a live, irmãos. Olha como que é. Olha o poder do avivamento, né? Eu não fui até a live. Hoje eu estava resolvendo algumas coisas, não fui até a live, mas eu estava assistindo daqui, compartilhando com os irmãos. Irmãos, e eu fui impactada pela live. Olha que coisa linda, quando a gente está sensível, né, ao Espírito Santo, sensível à presença, sensível à voz de Deus. É coisa mais linda, irmãos, é coisa mais linda. Deus me visitou, aleluias, né, tô aqui regozijante no Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, né, que trouxe uma palavra maravilhosa aos nossos corações nesta noite, pastor Péricles Cândido. Deus abençoe a vida dele, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Palavra, né? O nosso estudo que Deus tem nos dado, Deus tem nos agraciado. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. É motivo de alegria, né, estarmos aqui mais uma noite com os irmãos, tá? O pessoal tá chegando aí. Já vamos marcando o nosso povo santo. Glória a Deus, irmã Roseli Ângelo, seja muito bem-vinda. Minha irmã Lucicleide, né, irmã Ana, lá de Mogi das Cruzes, seja muito bem-vindo, boa noite. Tayane, também seja muito bem-vinda. Tayane Rodrigo, né, louvado seja Deus. Minha assistente, Lohane, já está aqui comigo também, assistindo. A paz do Senhor Jesus a todos. Alessandra Galindo, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo nesta noite no nosso Café com Palavra. Amém? Irmã Bárbara também já chegando por aí. Vamos marcando, aleluia, os nossos irmãos. Vamos marcando o povo santo aí para ser também visitado pelo Senhor, né, nesta noite. Assim como fomos visitados ao dia de ontem, né? Eu creio que hoje não será diferente. Irmãos, ontem foi difícil para dormir. Foi difícil para dormir ontem, né? E hoje não tô me sentindo diferente. Amém, irmãos? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? A alegria do Senhor sobre nossa vida. A evangelista Marta, seja muito bem-vinda. Aleluias, também evangelista Simone Borges. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos orar? Soberano Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, nesta hora queremos já entregar esse estudo, Senhor. Aleluias, no governo das tuas mãos. Que tu possa, Senhor meu Deus, trabalhar, Senhor, de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Que tu possa fazer da tua visitação sobre nós, assim como o Senhor nos visitastes no dia de ontem. Louvado seja Deus, e nos iluminou, Senhor, com a tua palavra, através do fluir do Espírito Santo de Deus. Porque a tua palavra diz que sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Então tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo
aleluia, no lar dos nossos irmãos, que tu possa também visitá-los, aleluia, que tu possa fazer arder este estudo, esta palavra na tábua do coração dos teus filhos, e que também, Senhor, não só nós venhamos ouvir, aprender de ti, mas também que nós possamos continuar praticando, aleluias, a tua palavra, e possamos experimentar do verdadeiro avivamento do Senhor sobre nossas vidas, amém? Nosso tema, o verdadeiro avivamento, aleluias, o verdadeiro avivamento. Falamos muito sobre isso ontem. Eu quero só dar uma capitulada aqui para os irmãos entenderem. Nós falamos que o avivamento, para que ele aconteça na vida das pessoas, né? Existem alguns elementos, algumas condições, né? Para que nós venhamos experimentar este avivamento, que é a presença de Deus, né? Nós temos que sentir a presença de Deus. Nós temos que ser impulsionados pela presença do nosso Deus, né? E depois que somos visitados, nós lemos aí ontem o texto, né, de Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías, o profeta, né, grande profeta, né, um dos maiores profetas messiânicos, né, da Bíblia, louvado seja Deus, um profeta importantíssimo, né, chamado e considerado como profeta maior, porque recebeu muita coisa da parte de Deus. Deus usou com graça, Deus usou com ousadia, Deus derramou avivamento, coisa mais linda. Mas, como todo ministério tem um início. Então aqui Isaías, no seu capítulo de número 6, esse texto tem como um marco, né? Louvado seja Deus, a escolha e a consagração deste homem como um profeta de Deus. Ali o Senhor faz da tua visitação sobre a vida dele, né? Ele vê, ele tem essa visão, né, da parte de Deus. Louvado seja Deus. Ele coloca ali as suas limitações, né, as suas fraquezas, e ele é visitado pelo anjo. O anjo toca-lhe os lábios como a tenaz, né? Retira aquilo que era talvez o empecilho, né? Porque às vezes nós colocamos alguns empecilhos, né, para que Deus nos use, né? Então ali ele mesmo apresentou isso como empecilho. Ele fala: Senhor, eu habito, né, no meio de pessoas de impuros lábios, né? Eu sou de impuros lábios. Aí Deus, na tua magnitude, né, e graça, aleluia, já visita ele. Então se esse é o teu problema, peraí que eu já vou resolver, né? Manda o anjo vai ali com uma tenaz, né? Pega uma brasa viva do altar, né? Toca com uma tenaz nos lábios dele, e os lábios deles agora dele é purificado, né? E ele fala: olha, retiro de vós toda a tua iniquidade, né? Seja purificado o teu pecado, né? Então nós entendemos que para nós vivermos um grande avivamento da parte de Deus, é necessário que nós sentimos a presença de Deus, entremos na presença de Deus, sejamos libertos do nosso pecado, né? Sejamos livres, né, do nosso pecado, através do arrependimento genuíno, que isso aconteça em nós, porque não adianta o Senhor nos visitar, o Senhor tocar como uma brasa viva, né, com uma tenaz em nós, né, e depois nós voltarmos às mesmas práticas, né? Então, o arrependimento genuíno, falamos muito disso ontem, louvado seja Deus. E depois do arrependimento, nós temos aí a busca, né? Falamos da busca também. O que é a busca? É o caminhar com Deus, é o caminhar com o Senhor. Nós iniciamos então, depois que somos despidos, né, do nosso pecado, depois que entramos na presença de Deus, é necessário que isso seja feito, né? Que nós tenhamos uma vida agora com Deus, né? Passamos da carne para o espírito, né? E só caminhando com o Senhor nós vamos poder fluir no espírito. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero já externar aqui a minha alegria, né? Louvado seja Deus. Eu quero externar minha alegria nesta noite, porque ontem eu falei de alguns revolucionários, né? Alguns homens de Deus que Deus usou com muita graça, né? Para trazer um grande avivamento, né? Sobre a história cristã.
Louvado seja Deus. E ontem tinha me fugido o nome, mas hoje eu trouxe aqui para vocês. Depois eu quero que vocês estudem sobre a história deste homem, né? Eu particularmente fui assistir uma peça teatral que foi muito edificante para minha vida. Eu fui impactada com esta peça, né? Chama Os Mistérios da Rua Azusa, né? E este homem chamado William Joseph Seymour, louvado seja Deus, um jovem, né, um pastor jovem, que ali ele começou a se confrontar, né, com a vida cristã que estava levando, que o povo estava levando, e ele começa a inquietar a sua alma, né? Ele começa ali a inquietar a sua alma e desejar um avivamento, né? Louvado seja Deus para aquela geração. Ele queria ser o precursor, né? Da geração dele, coisa linda, né? E ali ele começa. Isso aconteceu, irmão, na Rua Azusa 312. Louvado seja Deus, é um pequeno armazém em Los Angeles, né? E esse homem cheio do Espírito Santo, ele começou a clamar ao Senhor, irmão, enquanto Deus não bradou do céu, ele não parou de clamar, né, de orar ao Senhor, de pedir o avivamento, de buscar pelo avivamento, e o avivamento aconteceu sobre aquele, né, sobre aquela região, sobre aquela cidade, sobre aquele país, né, e ali as ministrações dele, ele foi tão cheio do Espírito Santo, as ministrações dele falava de regeneração, né, do homem, falava de santificação. Não tem como não acontecer avivamento, né, falando de santificação. Com certeza, irmão. Quando ele começou a pregar, ele começou a incluir nas suas ministrações palavras acerca de regeneração, do homem ser regenerado, de deixar, né, o seu pecado, de deixar, né, os teus erros e agora ter uma vida verdadeira com Deus. Logo depois, ele também retrata muitas pregações falando acerca de santificação, né? Que sem a santificação ninguém veria o Senhor. Não tem como termos experiências avivalistas com Deus se nós não andarmos em santificação, né? Se nós não nos santificarmos diante do Senhor. Também ele começou a usar das suas ministrações trazendo, aleluias, muitas ações de cura, né? De cura divina, coisas sobrenaturais. Deus começou a usar ele para maravilhas, prodígios, né? Para proezas e algo que ele pedia incessantemente no coração dele era batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele queria que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito Santo. Ele queria que as pessoas fossem impactadas pelo Espírito Santo. Eles queriam, porque ele sabia, né, que se elas fossem impactadas, que se elas fossem visitadas, que se elas fossem batizadas pelo Espírito Santo de Deus, elas estariam vivendo o verdadeiro avivamento. Coisa linda. Louvado seja Deus, eu já estou pegando fogo de novo. Um homem muito usado por Deus, né? Um homem usado para trazer renovo, para trazer avivamento. E uma coisa linda que Deus fez neste culto hoje da MTR. Meu Deus, coisa linda. Olha, na madrugada, e ó, deixa eu falar um negócio para você. Deus quer usar você para ser um revolucionário. Deus quer usar você, é você, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, no âmbito familiar. Olha, coisa linda sobre você, sobre os seus filhos, né? Sobre a tua parentela. Deus quer usar você. Deus quer avivar você. Por isso que Deus está preparando esse estudo, né? Deus está te presenteando com esse estudo para que você seja avivado, e uma vez sendo avivado, nós vamos nos tornar avivalistas, né, na vida de outras pessoas, né? Eu não vi a hora de chegar esse segundo estudo, as pessoas me mandando mensagem, coisa boa, irmão, tô me sentindo visitada pelo Senhor. Uma pessoa visitada pelo Senhor é assim, né?
Eu falo, os irmãos estavam aí assistindo a live, né? E sai de uma live e entra na outra live. Irmão, isso é avivamento. Isso é avivamento, isso é o Espírito Santo de Deus aguçado em nós, atuando em nós. Foi lindo o culto, eu senti ele, aqui da minha casa eu senti presença. Lembra que eu falei da presença? Que nós temos que sentir presença, nós temos que estar sensível à presença de Deus. Vezes, pessoas que talvez, não estou dizendo neste caso, tá, irmãos? Eu nem sei quem é que estava no culto, mas às vezes pessoas que talvez estivessem no culto não foi visitado da maneira com que você que está assistindo essa live ou eu que assisti de casa fui avivada. Então a questão e a condição não é só de estar no ambiente, né? Mas de verdadeiramente deixar o Espírito Santo fluir em nós. Né? A pastora Luciana não entrou aí ainda, mas ela falou, pastora, eu quero ser visitada, né, com essa unção, eu queria estar aí, né? O culto estava tão espiritual, numa atmosfera tão linda de Deus, né? Um avivamento tremendo atuando sobre a vida das pessoas, que as pessoas ansiavam estar lá. Isso é normal, você quer estar aonde a presença de Deus está. Aleluias, né? Moisés falou isso, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença for, eu vou. Ai, coisa linda, irmão. Quantas das vezes eu saí para pregar e eu falava isso, né? Eu falava isso para não andar errante. Eu falava, Senhor, se a tua presença for comigo, eu vou. Se for direção de Deus que eu esteja naquele lugar, eu vou. E sempre dava certo, porque a presença de Deus indo à nossa frente, as coisas fluem, a ministração flui, o poder de Deus flui, o estudo flui, tudo flui porque tem presença de Deus. Isso é avivamento em nós. É deixarmos sermos tomados por esta presença genuína. Porque aonde a presença de Deus, alguma coisa acontece. Aonde a presença de Deus, o ambiente é diferente. Aonde a presença de Deus, a vida da pessoa é diferente. Lembra que eu falei ontem de avivar? Avivar é despertar, é acordar, é tornar vivo, é apressar, é reanimar, é cobrar, recobrar o ânimo, é retornar à vida. E eu estava um tanto preocupada, como eu falei para os irmãos ontem, eu estava um tanto inquietante e preocupada com a igreja de Jesus Cristo nos dias atuais, nos dias de hoje. Porque o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então o mesmo Espírito Santo que atuava, né, nos nossos patriarcas, nos nossos antepassados, é o mesmo Espírito Santo que atua em nós hoje. E por que muitas das vezes não vemos? Porque não vivemos prodígios? Porque não vivemos maravilhas? Porque não vivemos experiências sobrenaturais e extra sobrenaturais da parte de Deus sobre nossas vidas? Porque talvez hoje, né? Talvez hoje nós nos apegamos com tantas coisas, nós nos distraímos com tantas coisas, ou talvez priorizamos tantas coisas, né? À frente daquilo que verdadeiramente importa sobre nossas vidas. Eu passei o dia hoje sendo ministrada. Louvado seja Deus. Hoje eu participei de uma conferência internacional em salas de videoconferência. Eu tinha feito já essa inscrição e hoje eu não trabalhei. Hoje o meu tempo foi para o Senhor, né? Hoje eu já são 3 dias, né? Vai ser hoje, amanhã e sábado. São 3 dias de conferência, irmãos, é de hora em hora a palavra. Veio o script para nós, né? Da conferência, uma conferência internacional, homens de Deus, homens avivalistas, né? Ministrando ao nosso coração uma palavra mais linda que a outra, uma palavra mais poderosa que a outra. E quando chegou agora no final, ele foi se desculpar, né? Ali com o intérprete, se desculpando. Eu sei que ficou cansativo. Irmãos, aí as pessoas tão avivadas que falaram, não, a gente não sentiu cansaço, foi prazeroso, foi edificante, foi benção. Então eu acredito que você que está aí, né, que saiu de uma live para outra,
Louvado seja Deus, né? Seja também impactado por essa unção, tá bom? Ou você que veio, né, de um trabalho, você que está no teu serviço, né? E se sinta avivado aí pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Como eu estava dizendo para os irmãos, eu estava inquietante com relação a isso, né? Com relação ao esfriamento, com relação à frieza. Falamos sobre isso ontem, sobre a frieza atuando no meio das pessoas. A frieza, ela impede que nós venhamos ser avivados pelo Senhor, né? A frieza, ela cria bloqueios, né? Como a pessoa fria, ela não está aberta a ouvir, ela não está convicta do novo, não se abre para o novo, né? Então é necessário que primeiro a gente tenha esse desprendimento, né? Eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus, visita o teu povo. Eu fiz aquela oração, deu 3 horas da manhã, eu já estou orando já tem um tempo, às 3 da manhã, e nessa madrugada, às 3 horas da manhã, eu fiz a oração de Abacuque. Eu falei, Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Eu estava como o William Joseph Seymour, né? Pedindo avivamento, porque a palavra de Deus diz que nós temos que pedir. Nós temos que pedir, irmão, avivamento. Quando eu falo de avivamento, quando eu falo de busca, eu não estou falando somente, porque isso daqui, irmão, é papel, isso aqui é letra, né? A gente até nem pode se atear muito a papel, né? Não importa, às vezes a pessoa, eu estou anotando tudo. Não, a anotação é só para te trazer a lembrança. Mas o que importa mesmo e verdadeiramente é que você seja impactado por aquilo que você está anotando. É que você seja visitado por aquilo que está no papel, né? Deus não quer esse estudo para que ele fique no papel. Deus quer esse estudo para que ele venha a fluir em nós, para que a palavra de Deus venha a arder em nossos corações e nós possamos viver essa plenitude do avivamento de Deus sobre nossas vidas, do verdadeiro avivamento. Então, às 3 horas da manhã eu comecei a orar, eu falei, Senhor, visita o teu povo, aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo, faça da tua visitação, Senhor, que esta palavra que fora ministrado ontem, que foi a primeira parte, né, eu deixei a segunda parte para hoje, que essas pessoas que estavam conosco, que já possam exercitar esse avivamento sobre a vida delas no dia de amanhã, Senhor, que elas acordam diferente, que elas acordam, né, renovadas, que elas despertam, que elas venham acordar animadas, que o Senhor venha redobrar, né, retomar o ânimo nelas, né, que tu venha derramar unção, ousadia, graça, gozo, né? E ali eu fui orando, irmãos. Quando eu vi, eu já estava até dormindo sobre os joelhos. Mas foi muito bom. E hoje vem esse avivamento sobre a igreja. Foi um culto assim, irmão, sobrenatural. Eu amei o culto de hoje, o trabalhar de Deus, né? A casa se encheu de fumaça, o povo deu lugar para Deus, né? O Espírito Santo de Deus fluiu. E é assim que Ele quer trabalhar. Quando nós deixamos Ele fluir em nós. E quando o Espírito Santo de Deus flui em nós, acontece tanta coisa. Você sabia que, eu não sei, tem pessoas aí de outros ministérios. Você sabia que Deus quer usar você como um precursor? Deus quer usar você, aleluia, como um intercessor, né? Para que você peça esse avivamento não só sobre a sua vida, falamos isso ontem do avivamento particular, mas também do avivamento coletivo, né? Que você venha a ser avivado, né? Que a sua igreja venha a ser avivada, né? Que os seus pastores venham a se avivar. Irmãos, tem pessoas, pastores, líderes espirituais, obreiros na casa do Senhor, que estão frios. É nítido. Você vê um culto sem presença de Deus, você vê um culto sem manifestação de poder de Deus, isso é frieza. Você vê um culto de cura e libertação que não tem cura. Você vê um culto de adoração que não tem adoração. Você entende isso? Louvado seja Deus.
E olha só o que o avivamento, eu separei algumas coisas para hoje, amém? A porção de ontem foi de ontem, hoje o Senhor tem uma porção nova para as nossas vidas. Aleluias. Por que é necessário o avivamento sobre as nossas vidas? Por quê? Louvado seja Deus. Quando nós estamos avivados no Senhor, há uma busca dos dons espirituais da parte de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos avivados, nós pedimos isso ao Senhor. Nós não caímos num comodismo. Nós não caímos numa conformação. Você não se conforma pelo fato da glória de Deus não ser manifesta, das coisas não acontecerem, das coisas não fluírem na tua vida, não fluírem no teu ministério. Você sabia que quando as pessoas, um sinal de frieza, um sinal da falta de avivamento, é que as pessoas hoje não estão mais buscando presença de Deus para pedir dons espirituais, as pessoas não pedem mais coisas espirituais. Você vê campanhas para todo tipo de situação, né? Você vê campanha da prosperidade, você vê campanha, né, dos 12 meses de colheita, né? Você vê multiplicação, né? Irmãos, são inúmeras campanhas, inúmeros pedidos, inúmeros trabalhos direcionados para coisas que são terrenas. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele atua em nós, o verdadeiro avivamento, ele nos faz desejar os dons espirituais. Tá lá, 1 Coríntios 12, vamos para lá. Começa a anotar aí, louvado seja Deus, você que está já de posse da tua caneta, aleluias, né, da tua Bíblia. Começa a riscar, irmãos, hoje eu risquei tanto, anotei tanto. Aí a minha filha falou, nossa mãe, não acabou ainda. Era assim, era de hora em hora as ministrações, de hora em hora. Cada hora era um homem de Deus, era uma ministração. E eu ia anotando, a cada hora era um tema. Irmãos, mas que sede. E eu terminava e eu colocava tudo certinho, anotava, peguei uma pasta e coloquei todas as ministrações de hoje. Ainda tem amanhã, ainda tem depois de amanhã. É uma conferência internacional, um negócio lindo de Deus. Que coisa linda. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Então, não tenha preguiça, irmão, de anotar. Amém? Coloca aí, faz a tua biblioteca pessoal, tá bom? Vamos anotar aí, 1 Coríntios, capítulo de número 12, acerca da diversidade de dons espirituais. Olha porque é necessário nós pedirmos os dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que nós éramos gentios, levados aos ídolos mudos, conforme nós éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E também a outro, a interpretação das línguas. Eita, coisa linda! Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, nós somos um corpo, assim é Cristo também. Pois somos todos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres,
né? Todos temos bebido de um só espírito, porque também o corpo não é só um membro. Mas se o pé disser, é porque eu não sou pé, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, é porque eu não sou do olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E a Bíblia diz que a diversidade de dons é dada e ela é repartida segundo a vontade de Deus e é para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, ou seja, para cada um Deus chamou para uma coisa. Olha para aquele culto fluir da forma com que ele fluiu. Aleluia, Deus usou um para dirigir, Deus usou outro para revelação, Deus usou outro para ministrar a palavra, Deus usou outro para louvar, né? Coisa linda, que coisa linda, Deus tomando ali meu filho, louvado seja Deus, não é porque meu filho não, mas Deus tomou, aleluia, aquele menino na graça, louvando, tocando, coisa mais linda, fluindo o Espírito Santo sobre a vida dele, fluindo o Espírito Santo sobre a vida do pastor que estava ministrando, fluindo o Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que estavam intercedendo, porque nós somos um corpo. Quando nós não buscamos esses dons espirituais, nós ficamos inertes. Nós ficamos inertes, né? E não somos avivados pelo Espírito Santo. Não há um fluir do Espírito Santo. Amém? Então nós devemos buscar os dons espirituais. 1 Coríntios 12. Depois tu medita aí, né, com mais ênfase, louvado seja Deus, e experimenta. Aí ele fala assim que de todos os dons, há um dom supremo, um dom com excelência que é o amor. Esse é o maior de todos os dons, né? Aí ele fala, se você não tiver amor, não, né? Não adianta você falar em línguas, não adianta você orar em um mistério. O primeiro dom e o dom supremo é o amor. Peça esse dom para a tua vida. Amém? Você vai ser avivado. Por que, pastor, é necessário avivamento? Voltar-se à prática da oração e adoração. Nós precisamos retomar. Pastora, mas eu já oro, nós precisamos orar mais. Pastora, mas eu já jejuo, então nós precisamos jejuar mais. A prática da adoração nos templos. Nós precisamos voltar à prática da oração e adoração no templo. Adorar a Deus é muito mais do que louvarmos. Adorar a Deus é nós expressarmos a nossa vida, é apresentarmos como sacrifício vivo na presença de Deus, né? Coisa linda. Voltar-se à prática da oração. Irmão, não tem avivamento sem oração. Não tem. Você pode perceber que uma das primeiras coisas que vai acontecer na vida de uma pessoa, antes do esfriamento, ela vai deixar de orar. E uma das coisas que precisa acontecer para que essa pessoa se levante é ela voltar a orar. A oração é combustível para o cristão. A oração é combustível da parte de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos permanecermos avivados no Senhor. Não tem como sermos avivalistas se não tivermos uma vida de oração. Coisa linda. Não tem como. Peça para o Espírito Santo tirar, né, essa conformidade, pastora, quando eu vou tentar orar, eu não consigo orar 5 minutos. Às vezes a gente não se desprende, a gente não despende tempo para isso. Né? Nosso dia tem 24 horas. 24 horas tem o nosso dia. Dessas 24 horas, quanto tempo nós temos direcionados à oração? Nós temos separado, né, para ter uma vida de oração. Oração é comunhão com Deus, oração é falar com Deus, oração é ter intimidade com Deus, oração é estabelecer relacionamento com Deus. A oração ela te traz para perto de Deus. A falta de oração te afasta de Deus, a falta de oração te deixa frio, a falta de oração, né, cria um elo, né, entre você e Deus. Então nós temos que ter uma vida de oração. Peça isso para o Senhor. Senhor, me incita a orar.
Me incita, Senhor. Me incita a orar. Flui em mim a vontade, o desejo. Pastor, eu não estou mais com vontade, eu não sinto vontade. Você tem que ser sincero na presença de Deus. Então fale dessa maneira para Deus. Deus, eu não tenho conseguido orar. Mas se o seu Espírito Santo me visitar, me fortalecer, me levantar, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca. Amém? Louvado seja Deus. Aonde tem oração tem fluir do Espírito Santo. Aonde tem oração tem manifestação de poder de Deus. Aonde tem oração, irmão, tem cura. Aonde tem oração tem libertação do poder de Deus. Aonde tem oração tem ousadia. Aonde tem oração tem unção. Oração, unção. Quanto mais nós oramos, mais somos visitados pelo Senhor. Este homem chamado William Joseph, você vai sair daqui sabendo o nome desse homem já de cor. William Joseph Seymour. Este homem orava com uma intensidade, não é só orar, é com intensidade. Orarmos com intensidade, orarmos com vontade, orarmos com graça, né? Orarmos com intrepidez. Coisa linda. A história deste homem diz que ele orava tanto, diz que ele passava 12 horas do dia orando, para que Deus mandasse o avivamento, para que Deus, aleluias, avivasse aquela cidade. Enquanto ele não viu o poder de Deus manifesto, ele não parava de orar. Uma certa feita, aleluias, nós ouvimos uma ministração de um homem de Deus, amigo nosso, e ele falou assim, eu estou envergonhado, né? Eu estou envergonhado diante do Senhor, porque eu tenho orado pouco. Eu falei, meu Deus, né? E a gente conhece a vida dele, a gente sabe que ele ora, mas ele falou, eu tenho orado pouco. Porque o tempo em que ele fazia as missões, né, por todo o país, ele disse que orava 9 horas por dia. Né? Irmão, uma pessoa que ora 9 horas por dia não tem como não ser avivalista. Uma pessoa que ora, né? Não tô, pastora, mas eu não tenho esse tempo. Amém por isso. Mas despende um tempo. Cria isso por disciplina, cria isso por hábito. Senão você não vai ter combustível, né? Para permanecer avivado. A falta de avivamento, algumas pessoas, elas perdem, elas começam bem a caminhada, mas depois elas vão perdendo, né? Aquela comunhão, aquela busca, e elas vão se esfriando. Isso é notório, amém? Então, estabeleça um período de oração. Louvado seja Deus. Outra coisa que precisa para que o avivamento ele se estabeleça em nós é voltar o temor aos nossos corações. Voltar ao temor de Deus. Muitas pessoas têm perdido o temor a Deus. O temor a Deus, irmão, louvado seja Deus, traz avivamento. Atos capítulo de número 2, versículo de número 43. Coisa linda, a visitação da parte de Deus sobre aquele povo. Olha só, olha o que diz o texto. Não quero que fique nada sobre as minhas palavras, mas sobretudo, aleluias, a palavra de Deus, ela tem os seus fundamentos. Tá aqui, olha. Em cada alma, Atos capítulo de número 2, 43, ele diz assim, olha, em cada alma havia temor. Eu vou ler o 42 só para que você entenda do que eu estou falando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha a oração aí. Olha a oração. E em cada alma havia temor. Quem ora tem temor. Quem ora é visitado pelo Senhor. Havia muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, oração, temor, tem manifestação da glória de Deus, tem poder, tem visitação, tem cura, tem maravilhas, tem sinais. Às vezes tem pessoas que falam pra gente, nossa, antigamente a gente via tantos sinais, né? Eu tenho saudade daqueles cultos que nós víamos os sinais. Ei, o culto continua o mesmo. Não mudou.
A forma de culto, eu vou me corrigir, a forma de culto continua a mesma. É nós nos apresentarmos em sacrifício vivo. A forma de culto continua a mesma. O que mudou é a forma com que as pessoas cultuam a Deus. O mesmo Deus que operou, aleluias, lá atrás é o mesmo Deus que continua operando hoje. O mesmo Deus que avivou. Está aqui, irmãos, a história deste homem, William Joseph Seymour, foi 1870 a 1922. Louvado seja Deus. Então o mesmo Deus que operou lá em 1700, 1800, 1900, é o mesmo Deus que opera hoje em 2020. Mas o que está mudando? É a nossa busca, é a forma com que nós cultuamos, é a forma com que nós nos entregamos ao culto a Deus, é a forma com que nós adentramos na presença do Senhor, é a forma com que nós entregamos. Culto tem que ter entrega, culto tem que ter esvaziamento de nós. Quanto mais nos esvaziamos, mais nós somos cheios da glória de Deus. Quanto mais nos despimos de nós, quanto mais nos esvaziamos de nós, mais o Senhor nos enche dele. Ah, coisa linda, coisa mais linda. Às vezes a gente entra na presença de Deus, a gente quer chegar com os nossos cântaros tudo cheio. Cântaro para entrar na presença de Deus tem que estar vazio para Deus encher. Entra com cântaro vazio para Deus encher. Sai de cântaro cheio, saia cheio da unção de Deus. Você vai ver poder. Eu tenho certeza que se você entrar num culto, louvado seja Deus, se você estiver na sua casa, que seja, né? E você ali se despir de você, se encher da presença de Deus, né? Pedir a presença de Deus, eu tenho certeza que Deus vai começar a manifestar coisas sobrenaturais, extraordinárias na tua casa. Antigamente não precisava você pegar um endemoniado e levar para a igreja para que orasse, não. Com todos eles, todos, em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Não precisava levar uma pessoa daqui para lá, não. As pessoas tinham essa unção. As pessoas eram cheias de ousadia. Ah, que coisa linda. Coisa linda, irmão. Temor, amém? Vamos voltar ao temor ao Senhor. Aonde há temor, há sinais, maravilhas, prodígios e proezas. Outro motivo, porque é necessário o avivamento verdadeiro voltar-se a nós. Porque o avivamento, aleluia, ele nos faz sair de quatro paredes. Irmão, o avivamento é coisa mais linda. O avivamento nos faz ser igreja que Jesus sonhou que fôssemos. Eu sou igreja. A igreja não é o templo. Você é a igreja. Eu vou colocar nas duas terminologias. Eu vou colocar a igreja como estrutura. Amém? Nós temos que sair dessas quatro paredes e levarmos a palavra de Deus, propagarmos o evangelho de Jesus Cristo. Assim como também nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós representamos a igreja. Uma igreja viva. Uma igreja, uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que... Ai, que coisa linda, que coisa linda. Há pessoas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluias, o mundo anseia, o mundo aguarda ansiosamente. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. O mundo nos aguarda ansiosos. Para quê, pastora? Para que nós venhamos aplicar avivamento neles. Venhamos libertá-los das garras de Satanás, para que nós venhamos levar vida para eles e vida em abundância. O mundo jaz do maligno, o mundo jaz em treva, o mundo jaz, irmão, parece um mundo de zumbi. E Deus quer usar eu e você. Deus quer nos avivar. Louvado seja Deus, para levarmos vida para essas pessoas, para trazermos essas pessoas para dentro do reino. Olha por que você precisa estar avivado. Pastora, mas eu não tenho chamado. Não, a palavra de Deus não diz isso. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28 e 19. Se eu não estiver enganado, Evangelho de Mateus,
Vou até abrir aqui, ó. Abrir rapidinho. 28, 19. Ide, ó. Ele não está falando ide pastores. Ele não está falando ide missionários. Ele não está falando... Não, o ide é para todos nós. Louvado seja Deus. Ó. Portanto, é isso mesmo. Evangelho de Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide é para todos. Aqui não está especificando que você tem que ter ofício para fazer o ide do Senhor. O ide é para todos, o ide é para mim, o ide é para você. Mas para fazermos o ide, nós temos que estar cheio daquele que nos impulsiona a ir. Que coisa linda. Para fazer o ide, temos que estar cheio daquele que nos impulsiona a ir. Aleluia, temos que estar cheio daquele que chamou, louvado seja Deus, o profeta Isaías, daquele que fez o chamamento, daquele que escolheu, daquele que tocou com brasa viva, aleluias, e o enviou. A quem enviarei? Ali o profeta diz, envia-me a mim. O Senhor está esperando para te enviar, mas para te enviar você precisa estar avivado no Senhor, amém? Para que você volte, né, com êxito, volte com as tuas vitórias, né, ganha. Às vezes a gente não consegue ganhar almas, irmão, nem dentro da nossa casa. Olha isso. Às vezes dentro da nossa casa. Quando nós vamos fazer o ID? Por que, pastor, é necessário o avivamento sobre nossas vidas? Porque o avivamento, louvado seja Deus, nos faz andar em santidade. O avivamento nos faz andarmos em santidade diante de Deus, diante do Senhor. Salmo 131, versículo de número 3. Salmo 131, quero ler. Aqui. Você está anotando aí? Salmo 131. Versículo 3. Espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. Aleluias. Está aqui. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, e tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Coisa linda. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós temos, para andarmos em santidade, nós precisamos ser avivados no Senhor. Sede santo porque eu sou santo. Olha que coisa linda. Sede santo porque eu sou santo. A Bíblia também diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E outra coisa, irmão, sem santificação nós não vemos poder de Deus. Sem santificação nós não vemos manifestação da glória de Deus. Sem santificação nós não vemos prodígios. Sem santificação nós não vemos maravilhas. Sem santificação nós não vivemos sobrenatural de Deus. Porque é necessário, pastor, o avivamento? Aleluias. Porque o avivamento ele traz arrependimento e confissão de pecados. A pessoa avivada no Senhor, aleluia, ela não fica presa aos pecados, mas ela confessa-os e os deixa. Se a pessoa está em pecado, se ela está aprisionada no pecado, não consegue deixar, ela não está avivada no Senhor. Ela não está vivenciando o verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento nos traz arrependimento. O verdadeiro avivamento nos leva à confissão de pecados. Tem pessoas que passam uma vida toda achando que estar com Deus, mas numa vida oculta, num pecado oculto, se enganando a si mesmo. Porque Deus vê todas as coisas, Deus sabe de que maneira nós estamos na presença dEle.
Mas quando nós somos avivados, esse Espírito Santo, esse avivamento, ele faz arder em nós, aleluias, o desejo, incita em nós o desejo de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados. Hoje, irmão, não se tem confissão. Não se tem. Não se tem confissão os dias de hoje, irmãos. As pessoas vão guardando os seus pecados, vai caminhando em oculto. É certo. Não se escandalize, não se tem mais confissão de pecado. Antigamente era feita a confissão, a Bíblia fala, confesse-os diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Se você não quer confessar diante de homem, confesse pelo menos diante de Deus. Né? E às vezes, irmão, as pessoas estão tendo aquela vida dupla. Elas querem ter vida com Deus e vida de pecado. Isso é uma vida dupla, irmão. A alma dividida, o pensamento dividido. E aquele que tem o verdadeiro avivamento, louvado seja Deus, ele não tem os pensamentos divididos. A mente dividida, irmão. Sabe? A mente dividida entre o santo e o profano não existe. O verdadeiro avivamento na vida da pessoa, ela rapidamente, ela se angustia em se posicionar diante de Deus. Hoje, quando a gente fala de posicionamento, irmão, a gente está falando, sabe, pastor está exigindo demais, pastora está exigindo, mas Deus sabe como eu sou. É assim, irmão. Deus me conhece. Às vezes as pessoas querem até fazer a obra de Deus, irmão, desse jeito. Deus me conhece. As pessoas buscam justificação para permanecer no pecado. Como que vai ter avivamento? Como que ele vai ser avivalista? Não vai. O pecado te descredibiliza diante de Deus. Mas, pastora, mas o pecado não. O pecado quando ele não quer ser deixado, tá? Porque se você se achegar diante de Deus como um pecador, ele te ama. Deus ama você. Deus me ama, porque eu sou pecadora. Mas Deus abomina o pecado. E quando nós vamos até o Senhor, é necessário que a gente venha se despir desses pecados. Porque senão a nossa vida vai ficar dividida. Nós vamos estar dando legalidade para Satanás atuar na nossa vida. Nós vamos estar dando brechas, né, legalidades no mundo espiritual. Há uma fenda, há um distanciamento. Isaías, capítulo de número 59, ele fala isso. Ele fala isso, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, né? Os ouvidos do Senhor agravados para que não possamos ouvir, mas o nosso pecado e as nossas iniquidades e transgressões é que nos faz estar longe de Deus. Agora, quando nós apresentamos diante de Deus, confessamos Ele e o deixamos, Deus se manifesta em nós. Acontece um avivamento, você está sendo avivado quando você se despende do pecado. Amém? Isso é fácil, pastora? Não, tem que ter vida com Deus. Tem que ter essa busca, irmão. Tem que ter uma determinação. Eu quero Deus e tudo que venha dele. Mas eu quero abominar tudo que vem do diabo, tudo aquilo que vem de Satanás eu não quero. É forte isso daqui, irmão. O Senhor está nos ensinando, nos chacoalhando. Amém? Louvado seja Deus. Por que é necessário avivamento, pastora? Porque o avivamento traz ousadia para nós. O avivamento nos deixa ousado. O avivamento traz unção. O avivamento, eita, coisa linda. Estamos precisando de pessoas avivalistas, de pessoas avivadas, irmão. Coisa linda. Para que nós precisamos do verdadeiro avivamento? Trazer de volta o primeiro amor. Muitas pessoas perderam o primeiro amor. Muitas pessoas perderam, deixaram o primeiro amor. Aí quando nós somos avivados pelo Senhor, a gente quer retomar, né? Da onde nós paramos, da onde nós caímos, da onde nós, né? Da onde foi interrompido, você quer voltar, você quer retomar. E é necessário que você retome o primeiro amor, que você volte às primeiras obras,
né? Da forma que eu buscava tanto a Deus, então volte a buscar. Eu adorava tanto a Deus, volte a adorar. Louvado seja Deus, coisa linda, eu amava estar na presença de Deus, volte a amar estar na presença de Deus. Que isso venha arder em você, aleluias. Que o avivamento de Deus traga ousadia para a tua vida. Às vezes nós vemos até obreiros da parte do Senhor, irmão, sem ousadia, nos falta avivamento. Amém? Louvado seja Deus. Avivamento é necessário acontecer no meio de nós para que os jovens voltem, aleluias, né? Para que os jovens voltem. O que eu tenho visto, pensa num ministério que sofre. Pensa num ministério que tem sofrido nesses dias, nesses últimos tempos. É o ministério jovem. É o ministério jovem que tem sofrido. Mas o apóstolo João, lá em 1 João, na carta de João, 1 João 2,14, ele fala que os jovens são fortes. O apóstolo está dizendo, ei jovem, vós sois fortes. O avivamento é necessário acontecer na vida desses jovens, que Deus possa visitar este homem, este pastor, né? Simon, o pastor Simon era um pastor novo, um jovem, né, na presença de Deus, ali que tomou para si a responsabilidade, né, de trazer avivamento para aquela rua Azusa, né, de trazer avivamento para Los Angeles, de trazer avivamento para a cidade dele. Um jovem começou a clamar, um jovem começou a orar, um jovem se indignou, um jovem não se conformou, aleluias, com a frieza daquela cidade. Ele falou, não, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou... coisa linda. Por causa de um jovem, uma multidão de pessoas foi alcançadas. Coisa mais linda. Se os jovens soubessem o poder que eles têm. Você pode ver que as igrejas que têm trabalho com jovens, trabalhos constantes com jovens, são igrejas cheias. Porque o jovem, quando ele se dá para a obra de Deus, né, quando é a coisa mais linda no Senhor. Um jovem avivalista, um jovem cheio da presença, um jovem cheio do Espírito Santo, irmão, ele é incansável. Um jovem cheio do Espírito Santo, aleluias, ele ninguém segura. Ninguém segura. Mas o que nós temos visto é uma onda de jovens, né? De jovens cabisbaixos, entristecidos, depressivos muitas das vezes, porque às vezes eles não conseguem desenvolver aquilo que, né, por ser jovem, eles têm esse desejo de anseio, de coisas novas, de crescimento, de fluir, né, de coisa linda. Aí você pega um jovem que ele já tem idade para isso, né? A palavra de Deus diz, aos casados cuide das coisas de casado, mas aos jovens cuide das coisas do Senhor. A maioria dos jovens, eu quero até aqui externar, né, minha alegria. Pastor Simão sempre ministra na nossa igreja, pastor Simão, pastor angolano, abençoado, né, do nosso ministério, e ele fala que ele foi chamado, o chamamento na vida dele foi aos 15 anos de idade. Ele foi para a Rússia, morou 15 anos na Rússia, né? Deus usando ele ali, né? Com essa unção avivalista, pregando a palavra de Deus. Deus mandava ele para um país, Deus mandava ele para outro país, e assim ele ia incansavelmente fazendo a obra de Deus. Um jovem destemido, um jovem disponível. Os jovens são disponíveis em tempo, são disponíveis. Irmão, coisa linda quando ele entende o trabalhar de Deus na vida dele. Amém? Então o avivamento aconteça para que os jovens voltem a pregar nas igrejas. Para que os jovens voltem a ministrar, para que os jovens voltem a evangelizar. Jovem chama jovem. Coisa linda. Que Deus possa trabalhar na mente dos jovens, que Deus possa trabalhar no coração dos jovens.
Aleluias, e traga este avivamento dentro deles, amém? Que eles possam avançar como igreja de Jesus Cristo estabelecido na terra. Jovem, vós sois fortes. Aleluias. Que o avivamento aconteça no meio de nós, para que nós possamos tirar pessoas de UTIs espirituais. Nunca se viu. As pessoas estão aí, né, falando de pandemia, né? Tá faltando UTI, né? Faltando UTI em alguns estados, em alguns países. Faltando UTI para tratar dessa pandemia de pessoas, né? Com essa síndrome aí pulmonar. Irmãos, tá faltando UTI espiritual de tantas pessoas que estão fracas espiritualmente. Então que esse avivamento venha acontecer para que nós possamos resgatar essas pessoas, para que possamos tirá-las dessa condição espiritual. Que Deus possa te usar com graça, que Deus possa te usar, né? Louvado seja Deus, com unção, para que você vá ao resgate, para que você resgate as almas, para que você traga eles de volta para a solidez da palavra de Deus. Aleluia, é necessário o avivamento nos altares de Deus. É necessário o avivamento, aleluia, para reacender o pavio que fumega. Ó, irmão, coisa linda. Coisa linda quando você chega numa igreja. A Bíblia diz que o pavio que fumega não se apagará, a chama não se apagará do altar. Se o altar está aceso, tem uma igreja acesa. Se o altar está cheio de Deus, se o altar está avivalista, nós vamos ter uma igreja avivada, uma igreja avivalista. Mas muitas das vezes visitamos, né, lugares que aqueles que eram para estar com as suas chamas acesas estão apagados, estão sem vida. Handaramandaya Surya. Que o avivamento volte às igrejas, que o avivamento volte sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós venhamos ser respeitados no inferno. Oh, Satanás não respeita quem não tem avivamento. Satanás não respeita quem não tem avivamento, irmão. Agora, quando tu tá avivado na presença de Deus, ó, Satanás alega, ele fala, esse aí tá cheio de Deus. Esse aí tá cheio de Deus. Ele não te envergonha, ele não vai envergonhar o teu ministério, ele não vai resistir a uma ordem dada através da tua boca usando o nome de Jesus. Porque o avivalista, ele tem autoridade. Para que a igreja cresça, para que a igreja continue avançando como uma igreja que o diabo teme, o diabo não tem temido muitas igrejas. O diabo não tem temido, porque ele sabe que há um esfriamento no meio dela, porque ele sabe que ali não tem avivamento de Deus, não tem poder de Deus, não tem autoridade de Deus, não tem unção de Deus. E ele pinta e borda. Demônio entra na fila da oração 5, 6 vezes, recebe até unção na testa, mas não manifesta. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar a ser respeitada, a igreja destemida. Igreja destemida, uma igreja avivada é uma igreja destemida, uma igreja que flui no Espírito, uma igreja que não é temerosa, uma igreja que não tem medo, né, de circunstância, igreja que não tem medo de pandemia, igreja que não tem medo. Ah, irmão, coisa linda. Que o Senhor possa reacender os altares. Que o Senhor possa visitar os altares, que o Senhor possa visitar homens, que o Senhor possa visitar mulheres de Deus e que o Senhor acenda neles a chama do pavio que não se apagará, que o pavio volte a fumegar,
Que os cultos venham ser, aleluia, cheios de presença, cheios de poder de Deus. Que o curado saia, o enfermo saia curado. Que o surdo saia ouvindo. Que o mudo saia falando. Que o coxo levante das suas, coisa linda, e saia andando. Que o cego saia enxergando. Que aquele que está possesso de demônios saia livre, saia liberto de demônios. Mas para isso o avivamento precisa acontecer nas nossas vidas. Lembra? Nós somos a igreja. Destemido. O Senhor quer colocar autoridade sobre a tua vida. Que o avivamento traga de volta, irmãos, vigílias de oração. Pelo amor de Deus. Fala sério. Tô dizendo essas vigílias, irmão, que é cheio de emoção. Não tô falando de emoção, tô falando de poder. A verdadeira vigília, irmão, você quer saber? A verdadeira vigília é vigília de oração. Foi daí que partiu. É que as pessoas começam a inventar muito, né? As vigílias de agora é só louvor. As vigílias, né? Muitas, tá? Não estou generalizando. Tem vigílias aí que são dirigidos por homens e mulheres de Deus, idôneos, né? Que tem presença de Deus, que são avivalistas. Mas a gente tem visto, né? Vigílias que mexem com o emocional, e no outro dia, aquelas pessoas que passaram a noite na vigília, no outro dia já não quer mais andar com Deus. Que nós possamos fazer vigílias de oração. Que nós voltemos a esse tempo de orar, de buscar a Deus na madrugada, de orar ao Senhor, de pedir, de clamar incansavelmente, incessantemente, até Deus responder. Orar até Deus responder, até vir resposta, até vir cura, até Deus, irmão, até Deus se manifestar, até Deus curar o câncer, até Deus curar a diabetes, até Deus curar a coisa linda, toda a enfermidade, não só no físico, como também na alma. Avivamento, verdadeiro avivamento. Traga de volta as vigílias de oração que incendeia a igreja. Que o Senhor possa movimentar, né, as águas da nossa vida. Nós somos como água, como um rio. Se tiver parado, irmão, águas paradas não dirige barco, sabia? Água parada. Deus não quer a gente parado. Uma pessoa vivalista, ela não é parada. Uma pessoa vivalista, ela está sempre em movimento. Uma pessoa vivalista, ela está sempre cheia de Deus. Uma pessoa vivalista, ela desperta em outros o avivamento. O que nós precisamos hoje? Eu e você. Sermos uma igreja avivada. E que nós possamos levar libertação e salvação para as pessoas. Pastor, eu quero ver prodígio. Pastor, eu quero ver milagre. Pastor, eu quero ver maravilhas. Eu tenho pedido para Deus o dom de maravilha. Tenho buscado. Eu tenho pedido para Deus, eu quero o dom de maravilha. São coisas extraordinárias, sabe? Dom de maravilha, irmão. É cura, sabe? Cura assim, ó. Coisa linda. Deus tirar o câncer para fora. Irmão, eu estou pedindo para o Senhor. Amém? Que nós venhamos pedir, ó, só para finalizar, texto de Ezequiel, para que fique no teu coração. Ezequiel, capítulo de número 22. Aleluias. Ezequiel, capítulo de número 22. Deixa eu achar aqui. Versículo 30. E versículo de número 30 e 31. Aleluias. 22, 30, 31.
Louvado seja Deus. Este é o tempo, irmãos. Pastora, quando? É hoje. Este é o tempo. Ezequiel 22, 30 e 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha isso. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, como fogo no meu furor os consumi. Fiz a que seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor abominações sobre Jerusalém. O Senhor aqui agora relatando a indignação contra Jerusalém. E ele fala que ele procurou, estava de uma forma que estava subindo como incenso, né, ruim às narinas de Deus. Né? Deus estava entristecido com Jerusalém. E às vezes nós vemos coisas acontecendo, irmão, é porque nós temos que nos atentar acerca de como as coisas estão subindo às narinas do nosso Deus. As pessoas estão preocupadas aí, né, com gafanhoto, estão preocupadas que vai vir essa névoa, né, não sei do que. Irmão, são sinais. É pandemia, é gafanhoto, Deus está chamando a atenção da terra. É necessário que esse avivamento que eu estou falando para você se estabeleça na terra. Aleluias, para que haja misericórdia da parte de Deus sobre nós. Para que haja misericórdia da parte de Deus. Então, se eu entendo que isso tem desagradado a Deus, a forma com que temos caminhado, a forma com que as pessoas têm caminhado, que a humanidade tem caminhado, a forma com que a igreja de Jesus Cristo estava se comportando, eu entendo que precisa ter mudança. E para ter mudança, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, irmão. Para sermos avivalistas, para aplicarmos o verdadeiro avivamento, para trazermos de volta aquele que estava caído, louvado seja Deus, para injetarmos, irmãos, para pregoarmos a palavra santa e verdadeira, uma palavra de conserto, uma palavra de restituição, de restauração, de regeneração. Este homem, aleluias, né? O pastor Simon, ele se indignou com aquela situação, ele falou, não, eu vou pedir. Então ele começou a pedir a Deus, e Deus começou a derramar, ele começou a receber de Deus palavras de regeneração, palavra de santificação, palavra de cura. Ah, coisa linda. A glória de Deus se voltou sobre aquele lugar. Então Deus conta comigo, Deus conta com você. Nós não podemos, irmãos, passar a mão, nós não podemos tapar sol com peneira. Olhar para as pessoas e falar, não, você vai melhorar. Irmão, a tendência não é melhorar. Se nós não despertarmos, a tendência não é melhorar. A humanidade tem incitado a ira de Deus. Esse é só o furor, não é a ira, porque a ira nós não aguentaríamos e não suportaríamos. Mas é o furor. Porque o Senhor quer que nós voltemos ao primeiro amor. O Senhor quer que a gente se aviva. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Amém? Deus abençoe, fique nesta palavra, irmão, seja avivado pelo poder de Deus, entenda o seu papel, entenda que este é o tempo, seja um intercessor, seja um despertador, seja uma pessoa avivada em Deus, que desperte nas pessoas, louvado seja Deus, a necessidade delas serem avivadas, para agradar o coração de Deus. Amém? Deus abençoe, compartilhe esta ministração, esta palavra, você já vai estar sendo usado como canal de bênção ao nosso Deus. Amém? Eu quero externar aí a minha alegria, a minha gratidão a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Perdoa a pastora por passar um pouquinho, mas este assunto é um assunto grande, né? Tanto que não conseguimos terminar ontem, mas aí você entendeu o porquê da importância do avivamento.
genuíno, avivamento verdadeiro. É tempo de nós sermos avivados, é tempo da igreja ser avivada, é tempo de voltarmos ao primeiro amor, é tempo de voltarmos a nossa face a Deus e fazermos a vontade de Deus. Deus quer usar você, Deus quer usar mim. Nós não podemos nos conformar com este tempo, nós não podemos ser conformado, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo flua em nós, aleluia, um desejo ardente, louvado seja Deus, de aplicarmos avivamento às pessoas, amém? Para que nós venhamos arrancar esta frieza do meio de nós, essa frieza que tem entristecido tanto o coração de Deus, amém? Seja você um avivalista, seja você um destemido, seja você, aleluia, um intermediador, um intercessor. É isso que o intercessor faz. Ele intercede pela igreja. Este é o tempo. Amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa fazer fluir em você esta palavra, que ela venha trazer vida, que ela venha, louvado seja Deus, fazer você fluir nas asas do Espírito, que não venha trazer tristeza e nem pesar ao teu coração, mas que você abra o teu entendimento da necessidade, aleluia, de buscarmos mais pelos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo estabelecido sobre a terra. É tempo de avivamento, o avivamento genuíno, amém? Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara. Deus abençoe você, um beijo, fica com Deus e até amanhã.